tem muita coisa boa, isto é importante, elas não são necessariamente boas. Não. Às vezes existe, como falou certo poeta, o belo horrível, né? Belo horrível é aquelas coisas que a arte, por exemplo, em si não são coisas boas, mas são coisas importantes. E o jornalismo também lida com isso, né? Com coisa parecida. Olha aqui, muita gente me pergunta, claro, né? E quem dera, vale bene, eu tivesse, né, esse dom de prever o futuro, eu analiso. Acerto muito, viu, Borpurui? Certo. Mas pela lógica, pelos acontecimentos históricos, pelas informações, eu não prevejo o futuro. Né? Uma pena. Né? Mas assim, você acha que vai ter golpe? Você acha que não? Eu sinceramente acho que não. Acho sim que muita gente gostaria disso. Há até aqueles dispostos a tanto. Mas me parece que estão muito conscientes das dificuldades, né, para se dar um golpe num país com as dimensões do Brasil e com a importância do Brasil. Queiramos ou não, estamos falando aí da 11ª, 12ª economia do mundo, um país líder na América Latina. Não é assim, vou chegando, vou dando golpe e pronto. Essas coisas não são assim tão tranquilas. Então não acredito. Agora, eu acredito, até porque aí não é questão mais de acreditar, mas de constatar, na corrosão da democracia. Aí sim. Essa já está em curso. E já faz tempo. Né? E a corrosão da democracia, de corrosão em corrosão, pode gerar um sistema que seja uma democracia apodrecida, uma democracia degradada, uma democracia corrompida no sentido original da palavra, corroída. Aí sim. E, portanto, você tem um regime que, ainda que formalmente democrático, na prática, os valores da democracia não se realizam. Né? Uma democracia que fragmente a sociedade brasileira, uma democracia miliciana. Aí sim. Né? Minha tela aqui está fazendo algumas coisas estranhas. Tá tudo bem por aí com vocês na transmissão do YouTube? Uhum. Então tá, deve ser coisa daqui. Né? Tá dando uma fragmentada ali. Né? Sabe quando fica aquela coisa toda? Sei. Tá, isso. Caleidoscópio, né? Isso. Não vou nem ficar olhando muito, senão fico tonto vendo a minha própria imagem piscando na tela. Né? Isso já está em curso. Isso está em curso em vários setores da vida. Né? Ou então você não tem um presidente do Superior Tribunal Militar falando as coisas bárbaras, horrendas, deploráveis que falou o atual presidente, comentando tortura e relacionando a questão à Páscoa. Então, evidentemente, a gente nota. Temos o presidente da República que prega golpe todo dia. Né? E aí nós ficamos sabendo que o ex-secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, que era o número 1 do Faria, número 2, né, da secretaria, ele só estava abaixo do Mário Frias, defendeu o uso da Lei Rouanet para produções pró-armas. Então ele disse que o empresariado ali deveria se mobilizar para financiar produções que tivesse como fito, como objetivo, defender o uso das armas, e ele foi explícito. Não se trata, disse, de falar da arma apenas como instrumento de defesa. Repetindo o discurso de Bolsonaro, aliás, ele falou isso para os ministros, lembra naquela reunião do dia 22 de abril de 2020?
Ele disse, não, é arma para, se preciso, sair às ruas para defender a liberdade, isto é, uso político da arma. Luta armada mesmo. Luta armada mesmo. Tem o vídeo aí, não tem? Põe o vídeo aí. Vamos lá. 1,2 bilhão de reais estamos lançando agora de linha audiovisual que vocês podem usar para fazer documentário, filmes, webséries, podcasts. Para quê? Para trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. Trazer filmes sobre o armamento, da importância do armamento para a civilização, a importância do armamento para garantir a liberdade humana. Veja, a arma de fogo, eu acho o slogan perfeito, não é uma questão de armas, é uma questão de liberdade, porque armas de fogo não é para você combater só a criminalidade comum, mais do que isso, é a criminalidade de Estado. E vimos como o Estado pode ser criminoso nessa pandemia, em que direitos e garantias individuais foram sistematicamente violadas com autorização de todo o sistema burocrático. E, portanto, essas armas, e vejam, tudo isso que ele está reclamando sobre a pandemia foram decisões tomadas por instâncias legais e representações legais do Estado brasileiro. E, portanto, ele está defendendo o uso da arma contra essas expressões legais do Estado brasileiro. É defesa de luta armada. É defesa de luta armada. Vocês imaginam se é um comunista falando isso? Aliás, se por um naquele que é PM, ou isso, era PM? Isso mesmo. Isso, então, como secretário da Cultura. Né? O número 2 da Secretaria de Cultura. Ah, porque um PM não pode? Claro que pode, desde que tenha competência técnica para isso. A competência dele nós estamos vendo qual é, fazer a defesa da arma e da luta armada. Aí você pode dizer, bom, Reinaldo, defender, qualquer um pode defender o que bem quiser. Né? Já é uma excrescência que um cara faça isso na Secretaria de Cultura, mas atenção, a Rouanet acabou sendo efetivamente utilizada para esse fim. O governo aprovou pelo menos 336 mil reais em verba pública, porque é renúncia fiscal, não é que você dá o dinheiro, você deixa de arrecadar. 336 mil reais para produzir, captação, né, para a produção de um livro sobre a história das armas no Brasil. O financiamento da fabricante de arma Taurus, a única apoiadora do projeto até o momento. Vejam só, a Taurus quer fazer um livro sobre armas? Que faça, mas a Taurus precisa de renúncia fiscal para fazer um livro sobre armas? Mas isso é uma vergonha, isso é um disparate, esse é o negócio dela. Ela precisa pagar menos imposto, porque é isso que vai acontecer quando você faz via Lei Rouanet. Você paga menos imposto. Ela paga menos imposto para fazer propaganda daquilo que ela mesma vende. É inacreditável. Com a devida vênia, eu pergunto, não há aqui, Taurus, um caso explícito de má-fé? Hein? De mau uso de dinheiro público, de apropriação de dinheiro público. Apropriação indevida de dinheiro público. É como se um supermercado, Bob Furuia, que vende comida, hein, resolvesse, né, usar a Lei Rouanet para financiar uma propaganda do supermercado. Faz sentido? E olha que vende comida, eu insisto, não vende arma. A verdade é que o grande lobby deste governo, e nunca foi investigado por ninguém, é o lobby das armas. A propaganda mais constante. E, insista-se, tem a falácia que sempre se usou da questão da autodefesa, não porque o uso de arma na rua e não sei o que, está demonstrado que
o risco é acontecer justamente o contrário, né? E aquele que está armado sem ser especialista acabar morrendo além de ter sua arma tomada. Aliás, o Bolsonaro foi assaltado e roubaram a arma dele, como sabemos. Depois, o responsável pelo assalto apareceu morto na cadeia, ninguém sabe como. Apareceu enforcado, né? Pesquisem a respeito. Já falei do assunto aqui. Ter a arma em casa, aí é outra coisa, é diferente do porte de arma, andar armado por aí, que é outra coisa. Agora, se a gente não pensa na arma desse ponto de vista, desde a redemocratização, a única figura política de expressão que fala abertamente em luta armada é Bolsonaro e são, né, os bolsonaristas os seus seguidores. A luta armada, na esquerda, é uma pauta de meia dúzia de lunáticos que não conseguem encher uma Kombi. Quando esses canalhas ficam falando por aí, o comunismo, ameaça comunista, ameaça comunista, ameaça comunista, quem realmente fala desse negócio do tema não enche uma Kombi. Gente sem nenhuma importância. Ao passo que na extrema-direita, os que defendem luta armada, de verdade, aí sim é gente que está falando a um público muito mais amplo. E com esse sim, então, a BIM, por exemplo, deveria se preocupar. E os órgãos de segurança deveriam se preocupar. E o Ministério da Justiça deveria se preocupar. Que ameaça comunista não existe nenhuma. Ameaça de grupos fascistoides que querem se armar para impor a sua vontade ao Estado, aí sim é muita gente e falando a um público amplo. O discurso do Porciúnculo ali foi claro. A arma para quê? Nós vimos agora, disse ele, durante a pandemia, o que o Estado, etc. Na cabeça dele, as pessoas deveriam se armar para impedir, então, as orientações que emanaram do Estado para tentar conter a Covid. E mesmo assim morreram mais de 662 mil pessoas. O nome disso é delinquência política. Delinquência política que, não obstante, também isso aqui vai passar, a Procuradoria-Geral da República não vai se interessar, o Ministério Público Federal não vai querer investigar. Mais uma vez, nós teremos um caso de omissão. É isso aí.